Não começou? Agora foi. Beleza. Então, vamos lá. Então, vamos começar com as mais simples, conceito de temperatura e equilíbrio térmico. Aqui tem várias, eu não vou fazer todas com vocês, mas vocês podem usar para treinar, já que nem teve muito exercício, né, nessa última ciclo, sei lá, nessa última parte da matéria. Então, leiam a questão e respondam. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês responderem essa daqui, aí vocês respondem nesse segundo poll aqui que eu criei. Já tem voto? Isso daqui já é resposta? Quem já respondeu aí? Alguém já respondeu? Eita, tá estranho. Peraí, rapidinho. Não tá dando para ler, tá? Deixa eu ver se assim melhora. Melhora? Posso ler. Analise as representações para os 3 estados físicos de uma mesma amostra de água apresentadas a seguir. Tá tudo preto para vocês? Como é que tá aparecendo a tela? Agora tá normal. Tá aparecendo? Ok. Só. Deixa eu ver. Você tá vendo agora? Beleza. Tá esquisito esse negócio. Tem gente que tá votando em todas as alternativas. Não pode, escolhe uma. Tá. Então, analise as representações para os 3 estados físicos de uma mesma amostra de água apresentadas a seguir. Nos 3 casos, a amostra se encontra em um recipiente fechado. A pressão do interior de todos eles é sempre a mesma. De acordo com essa análise, o que é correto afirmar? Opa, Gabriel, você quer falar alguma coisa? Eita, eu nem vi. Desmutado. Boa. Mais 1 minuto. O que está escrito na D, a D está escrito temperatura em 1 é menor do que a temperatura de fusão do gelo. Lembrando que isso aqui é água, os 3. Todos os 3 são água. Temperatura em 1 menor que a temperatura de fusão do gelo. Tá bom, vou resolver então, vou responder. Isso aqui é mais ou menos uma pegadinha. Por quê? O que tem aqui? Aqui a gente tem a temperatura indicada em graus Kelvin, lembra? Que eu falei para vocês que graus Kelvin é bem parecido com graus Celsius, só que toda vez que você tem a quantidade em graus Celsius, você faz menos 273
E aí você tem graus Kelvin. É um outro jeito de medir temperatura, mas é parecido. Só muda o número mesmo. Tá? Aí, beleza. Então, isso daqui é a temperatura. Essa daqui é maior que essa, que é maior que essa, né? Então, vamos analisar o que as questões estão falando, o que as letras estão falando. Primeiro, a água se encontra no estado gasoso no sistema 3. No sistema 3, não parece que a água está no estado gasoso. Por quê? Porque as moléculas não estão caóticas e muito separadas entre si. Eu diria que isso daqui é tipo um estado líquido, já que todas as moléculas estão se concentrando no fundo do recipiente. Se fosse gasoso, elas estariam aqui bem espalhadas, então o espaço vazio entre elas seria bem grande, e elas estariam com bastante velocidade, então um gás ele ocupa o espaço todo do ambiente. Então, a letra A está incorreta, tá? A água não está no estado gasoso no sistema 3. Provavelmente deve estar no estado gasoso no 1, por exemplo. 2. A segunda. Densidade da água é maior em 3 do que em 2. Vamos ver. O que é densidade? Densidade é a quantidade de partículas. Opa! É a quantidade de partículas por unidade de volume. Então, você tem aqui. Você pega o mesmo volume aqui, aqui e aqui. Você consegue comparar a densidade. Onde tiver mais partículas, no mesmo tamanho, no mesmo volume aqui, que eu colocar assim, tipo um cubinho, ou qualquer volume que eu quiser, onde tiver mais partículas é onde está mais denso. Isso que é densidade. Então, essa coisa aqui é mais densa do que essa coisa aqui, porque as partículas estão mais juntas e tem maior quantidade delas no mesmo quantidade de espaço. Então, essa densidade aqui é maior do que essa, tá? Então, o que ele está falando? Que a da 3 é maior do que a da 2. Tá? Na verdade, não, porque é ao contrário, tá bom? C. Movimentação média das partículas é maior em 2 do que em 1. Vocês concordam que não dá para ver movimento numa figura parada? Claro, a gente vê o quanto que as coisas estão perto de uma das outras. Mas a gente não está vendo mesmo como é que elas estão se movimentando, né? Mas o que é a definição da movimentação média das partículas? A gente estudou isso na primeira aula. Temperatura. Então, temperatura me fala qual é o nível de movimentação média das partículas. Isso é a definição do que é a temperatura, quantos agitadas elas estão. Então, normalmente, quando a gente está estudando coisas da água, propriedades da água, o volume que o negócio ocupa, o volume do gás, né, vapor de água, vai estar, né, numa temperatura maior e tal. E quanto menos denso, maior a temperatura. Mas existem outras condições de pressão, de volume e tal, e quantidade de moléculas. Então, vamos focar aqui. O que é a movimentação média das partículas? É a temperatura. E ele está falando que é maior em 2 do que em 3. Isso é verdade? Se você olhasse só a imagem das moléculas, você não ia saber dizer. Porque aqui, a diferença, na real, parece que as duas estão líquidas, só que essa daqui está mais junta, e essa daqui tem mais quantidade de moléculas, essa daqui tem um pouco menos. Só por isso ela está mais separada, porque tem menos. Mas, fora isso, parece o mesmo estado. Mas onde que a gente vê isso? Na temperatura. A temperatura dessa é 328 Kelvin, e a temperatura dessa é 157 Kelvin. Então, a temperatura dessa é maior, ou seja, as moléculas aqui estão mais agitadas. Então, ele está falando, a movimentação média da partícula é maior em 2 do que em 3? Verdade. Letra C. Tá? Essa é a letra C, que é a afirmação correta. Diz que a temperatura de 2, a movimentação média das partículas, então você tem que saber que isso é temperatura, de 2 é maior do que de 3, porque ele te falou aqui, ele colocou um termômetro e te disse. Aí a última é a temperatura em 1 é menor que a temperatura de fusão do gelo. Qual que é a temperatura de fusão do gelo? Fusão é derretimento. Fusão e derretimento é a mesma coisa, né? Fusão
é a mesma coisa que derretimento. É só lembrar de ferro fundido, é quando eles derretem o ferro para fazer espada, por exemplo. Fusão é a mesma coisa. Então, a temperatura que o gelo derrete é quanto? A temperatura que o gelo derrete é 0 graus Celsius. Tá? Que é quanto em Kelvin? É menos 273 graus Kelvin. Lembra que pega Celsius para transformar em Kelvin é só diminuir menos 273? Então, é isso aqui. De jeito nenhum, essa temperatura aqui, que é 809 Kelvin, é menor que a temperatura de fusão de gelo. A temperatura de fusão de gelo é negativa. Desculpa, perdão. Aqui é positivo. Não existe temperatura Kelvin negativa, perdão. Tem que somar 273. 273. Tá? Não existe temperatura Kelvin negativa. Esse é todo o ponto, tá? Então, isso daqui é muito maior do que a temperatura de fusão. Não vai ser menor, não. Então, essa daqui também está incorreta. Deu para entender? Então, resposta correta, letra C. Beleza? Alguma dúvida? Aqui ele basicamente está usando principalmente que você tem que saber que temperatura e movimentação média das partículas é a mesma coisa. Então, é só olhar os números que ele está te falando e tudo certo, tá? Para quem chegou depois, a gente está respondendo as questões. Deixa eu só ver se eu não consigo mais apagar. A gente está respondendo as questões na parte que está em cima dos. Está aparecendo aqui chat, e do lado de chat está escrito polls, P-O-L-L-S. E aí tem o espaço para você responder. Aí agora é o seguinte, eu não vou criar um novo, não. Façam o seguinte, vão lá no primeiro poll e você vai ter a opção de mudar o voto, change vote. E para vocês responderem de novo a próxima questão, tá bom? Vai na primeira caixinha, ignora a segunda. Tá bom. Deixa eu ver. Segunda questão, vamos lá. Vamos dar uns minutinhos aí para vocês responderem, lerem e responderem. Deixa eu ler logo. É comum em termos sensações diferentes de quente e frio quando tocamos com a mão objetos em equilíbrio térmico entre si, dentro de uma sala. Em relação à afirmativa anterior, o que é correto dizer? Tá? Então, presta atenção no que está escrito aqui, ó, em equilíbrio térmico entre si. Podem responder no primeiro quiz aí, no primeiro poll. Estão conseguindo mudar o voto?
Opa, até agora a maioria está na C. Já vou responder, então. Rapidinho. Rapidinho, só. Porque tem um negócio. Tá. Beleza. Então, vamos lá. É comum termos sensações diferentes, quente e frio e tal. Isso a gente sabe que é o quê? Verdadeiro, porque a gente falou isso na aula. A gente tem sensações diferentes, quente e frio. Teve até experimento disso, né? Quando a gente toca coisas diferentes. Tem outras questões do Qualtec, do Cefet sobre isso. Então, fica mais na dúvida por quê, né? Então, essa daqui está incorreta e essa daqui também. Essa daqui, mas vamos ler o resto do que ela fala. É falsa, pois a quantidade de calor trocada entre cada um dos objetos e a mão é diferente, já que, nesse caso, os objetos se encontram a temperaturas diferentes. Isso daqui não é verdade, por quê? Porque a questão fala que eles estão em equilíbrio térmico. Se eles estão em equilíbrio térmico, significa que as temperaturas são iguais. É isso que significa. Lembra o que é o princípio do equilíbrio térmico? Toda vez que dois corpos a temperaturas diferentes entram em contato, vai haver transferência de calor do mais quente para o mais frio, tá? Até que os dois atinjam a mesma temperatura. Então, toda vez que você vir essa expressão aqui, equilíbrio térmico, significa estão à mesma temperatura. Então, tem duas coisas erradas nessa questão. Primeiro, que ela é verdadeira, que a afirmação daqui é verdadeira, e também que os objetos não estão a temperaturas diferentes, tá? Beleza. Segundo, é falsa, pois se um objeto parece mais quente em relação ao outro, então eles não estão em equilíbrio térmico. A gente sabe que isso também não é verdade. Se eu pegar um pedaço de metal, que nem eu falei da tesoura, né? Se eu pegar um pedaço de metal e pegar um pedaço de borracha agora, no momento, todo mundo vai estar à temperatura que o ambiente está, porque eles estão em equilíbrio térmico, e mesmo assim o metal vai parecer mais frio. Então, essa daqui está errada, tá? Terceira, é verdadeira, pois a quantidade de calor trocada entre cada um dos objetos e a mão pode ser diferente se os dois objetos tiverem condutividades térmicas diferentes. Aí, sim, parece razoável, porque o que acontece, por que a gente sente mais frio quando a gente toca no metal, é porque ele transfere calor mais rápido para a gente. E também, uma coisa que pode influenciar é o tamanho dele, né? Se for um pedação de metal, vai ficar mais frio ainda, porque ele vai transferir mais calor ainda, tá? A nossa mão, no caso, vai transferir mais calor para ele, né? E por isso a gente vai sentir o frio. Então, essa daqui faz sentido. Mesmo que eles estejam à mesma temperatura, eles, numa certa quantidade de tempo, por exemplo, eu toquei por 2 segundos e estirei, um vai ter transferido mais calor que o outro. Quem tiver condutividade térmica maior, transfere menos, tá? Então, essa daqui parece estar certa. E a última é verdadeira, pois a quantidade de calor trocada entre cada um dos objetos e a mão é sempre igual se eles estiverem em equilíbrio térmico. Isso não é verdade, porque isso pode mudar com o material e também com o tamanho da coisa. Então, a quantidade de calor que ele vai passar para a minha mão, ou a minha mão vai passar para ele, vai depender do que a minha mão é feita, ok? E vai depender do que ele é feito, lembra? Então, quando a gente toca dois cubos a temperaturas diferentes, dois objetos, a gente não sabe qual vai ser a temperatura final deles, ou quanto calor vai ser transferido, a menos que a gente saiba exatamente do que eles são feitos e quanto que eu tenho de cada um. Então, essa daqui também está errada, tá? Não basta não basta ser só a mesma temperatura para ter a mesma quantidade trocada de calor. Então, a resposta certa, letra C, de novo. Beleza? Deixa eu ver. Opa. Pois é, eu descobri esse negócio de votação agora, eu sei.
Ainda bem que funciona. Votem na primeira, na de cima. Não consigo apagar, isso só que é o problema. Tá? Vocês votaram na de baixo ou na de cima? Votem na de cima. Na de baixo? Ai, cadê? Eita, vocês votaram doido. Peraí. Vamos combinar, então. Vamos combinar uma. Todo mundo tira o voto da de baixo. Vai lá em Change Vote e aperta Skip. Não, tira a letra, deseleciona a letra e aperta Submit. Tá, beleza. Votem na de cima, então. Beleza. Tá. Para a próxima, votem na de cima. Deixa eu ir passando aqui, porque tem várias questões. Aí vocês podem... Eu vou colocar essa e depois eu vou passar. Essas duas aqui são legais. Depois vocês podem fazer o resto, qualquer dúvida, tragam para mim ou tragam na monitoria, beleza? Que é logo depois da nossa aula lá com o Dumit, que ele vai ajudar vocês. Aí serve como uma listona de exercícios sobre esses dois assuntos. Tá, então bora fazer essa questão aqui de cima, essa daqui. Dentre os exemplos seguintes, indique qual não envolve o processo de condensação da água. Vocês lembram que é condensação? Também é coisa da química, né? Das primeiras aulas de química que vocês tiveram. Bom, mesmo que vocês não lembrem, eu acho que por eliminação dá para pensar. Bora rapidinho essa daí, só um minuto. Votem na primeira, na de cima. Oh, meu Deus, tá me ligando direto. Dá claro. Para votar, você vai lá em Vote, escolhe ou substituir o voto, tá? Condensação é um processo de mudança de estado da água, né? Aí, se vocês lembrarem de qual estado para qual estado que vai. Ó, votem na de cima, viu? Alguém votou aí embaixo. Tá. Ó, beleza, vou fazer então. Dentre os exemplos seguintes, de qual não envolve o processo de condensação da água. Condensação da água, pessoal, é a transformação da água do estado gasoso para o estado líquido. E aí, a gente quer saber qual dessas coisas não envolve o processo de condensação. Embaçamento do espelho após uma baforada. Então, o que acontece quando você sopra, você faz assim no espelho, né? E dá aquela embaçada. O que é que está acontecendo? O ar de dentro de você está na sua temperatura, que é tipo 36 graus, né? Vai lá. E aí, o que acontece ele entra em contato com o espelho
que está mais frio, que está na temperatura do ambiente, normalmente, né? E aí, o que acontece? Gotículas de água se formam ali. Não é a sua... pode vir da sua saliva um pouco, mas tipo assim, é a água que está no ar o tempo todo. Então, o ar tem uma certa umidade. E aí, quando existe esse contato do ar quente com o espelho que está mais frio, esse ar quente vai transferir calor para o espelho, né? Eles estão se tocando, vai transferir calor para o outro, estão a temperaturas diferentes. E aí, com essa transferência de calor, a água que estava em estado gasoso se transforma de novo em estado líquido. Então, esse é um processo de condensação. Isso não acontece só quando a água está a 100 graus fervendo, e vice-versa, né? Quando você pega e diminui de 100 graus. Isso pode acontecer em outras temperaturas também. Então, a água se transforma do gás para o líquido, porque ela está transferindo o calor, ela perde energia, e aí ela se transforma do gás para o líquido. E aí o espelho fica cheio de água. É a mesma coisa, parecida com o que acontece quando você está com uma bebida gelada num clima quente. O que acontece? O copo sua. Ele sua não é porque a bebida está saindo de dentro para fora do copo. É porque a água que está aqui espalhada no ar, ela perde energia, né? Ela transfere energia para o copo, porque o copo está frio, e ela se transforma em líquida em cima do copo. Então, é o mesmo princípio, tá bom? E isso é condensação. Então, a condensação está, sim, envolvida nesse processo de embaçamento do espelho depois que você dá uma baforada. O que mais? Orvalho formado em dias frios. Mesmo princípio, tá? O orvalho formado em dias frios tem a ver com a temperatura mudar de repente e com a umidade do ar e quanta água você tem no ar, né? Você vai ter umas moléculas de água no meio do ar, das outras moléculas de ar. O ar vai ter nitrogênio, vai ter hidrogênio, H2, N2, e vai ter outros gases. E às vezes vai ter um pouco de água. Vai ter umas moléculas de água. E aí, elas estão ali dispostas o tempo todo. Quando a temperatura diminui, existem uns processos aí, pelo qual quando a temperatura diminui, elas tendem a ela transferir o calor para o ar, para o resto do ar, e aí elas se transformam em água. Então, água líquida, né? Então, de novo, mas não precisa saber todo o processo. O orvalho é a água que estava no ar, em forma gasosa, e aí se transforma em líquida, então, em cima das plantas, quando dá o ponto de orvalho. Então, essas duas têm a ver. Formação de pingos da água da chuva. Como é que acontece a formação de pingos da água da chuva? Lá em cima, nas nuvens, as nuvens têm água em estado gasoso, tá? Elas chegam em algum momento em que a temperatura e a pressão ficam ideais e elas se transformam em água líquida de novo, fica super concentrada a água, se transforma em líquida e cai em forma de chuva. Então, de novo, transformou do gasoso para o líquido. Então, formação de pingos da água da chuva também tem a ver com transformação gasoso para líquido, que é o processo de condensação, tá? E a última, secagem de roupa no varal. O que acontece quando a roupa seca no varal? A roupa estava molhada, ou seja, tinha água líquida nela, e essa água evaporou. Então, o que está acontecendo aqui é evaporação, que é líquido para gasoso. É ao contrário. Então, por eliminação, né? A resposta correta é a letra D. De novo, aqui está acontecendo a evaporação e não precisa ser a 100 graus Celsius. 100 graus Celsius, a água evapora quando a gente está fervendo ela. Mas é possível que ela evapore também, mesmo estando numa temperatura menor, contanto que isso acontece de forma lenta, contanto que tenha bastante vento e também um pouco de calor. Então, você tem um copo de água e deixa ele lá fora um tempão, o que vai acontecer é que essa água ela vai evaporar, tá?
principalmente se tiver um vento aqui, se puser um ventilador aqui, que consegue pegar. Porque o que acontece? Na superfície da água, as moléculazinhas, algumas conseguem escapar, de vez em quando, mas é um processo bem lento, porque elas estão aqui na superfície, elas têm a ligação, às vezes elas quebram a ligação, alguma tem uma velocidade maior que a outra, e algumas saem e ficam aqui no ar. Tá? E aí, algumas saem, inclusive volta, fica ali uma coisa, um gásinho bem pequenininho assim na superfície da água. Quando você tem o vento, esse vento varre essas moléculas para fora, para o ar, tá? E aí dá espaço para outras moléculas saírem. E vai ter uma hora que todas elas vão estar espalhadas no ar, pouquinho a pouquinho, que é o que a gente chama de evaporação. É diferente de ebulição, que é quando a gente faz a água evaporar por ferver ela. Essa daqui é só evaporação. Então, eu coloquei essa questão mais para falar sobre esses processos assim que a água sofre, tá? E para dar uma lembrada de vocês da química também. Que a água pode evaporar e ela pode condensar sem estar a 100 graus Celsius, beleza? Deixa eu ver aqui. Essa segunda questão vocês fazem em casa, ela é sobre o mesmo assunto. Quero saber a resposta de vocês. Deixa eu ver. Tá, sobre termodinâmica, sobre física térmica, só mais essa. Vamos lá rapidinho. Os termômetros devem ser adequados às dimensões do corpo cuja temperatura se deseja medir. Caso um objeto aquecido seja muito maior ou menor que o termômetro, o equilíbrio térmico ocorre uma temperatura muito maior ou menor que aquela que se deseja medir. A opção que completa correta, respectivamente, as lacunas é. Então, ele está falando, eu estou medindo o objeto com um termômetrozinho aqui de mercúrio. Se o objeto for muito grande ou pequeno, a temperatura que ele vai medir vai ser igual ou diferente à temperatura que eu realmente queria medir. Eu acho que ficou mais confuso do jeito que eu falei, né? Mas podem responder aí. O que vocês acham? E aí, deu tempo de responder? Ou vocês trocam muita resposta, não vão pelos seus colegas, não. Respondem o que vocês acham. Tá, vamos lá, vou falar sobre isso aqui rapidinho. Que também não é uma coisa que a gente olhou muito, mas... Ó. Lembra quando eu falei assim? Como é que o termômetro mede a temperatura de alguém? Ele entra em contato, né? Se você coloca aqui embaixo do braço, ele entra em contato com você e ele mede a sua temperatura. O que eu falei sobre corpos que entram em contato que estão a temperaturas diferentes? Temperatura 1 e temperatura 2. Quando eles entram em contato, eles mudam a temperatura. O que está com a temperatura maior vai ficando com a temperatura menor, e o que está com a temperatura maior cresce.
até que elas fiquem iguais. Tá? Aí, agora é o seguinte. O termômetro, isso acontece com ele também. A temperatura dele obedece essa relação aqui. Então, como é que o termômetro mede a sua temperatura? Ele não mede exatamente a temperatura que você estava. Ele mede a temperatura final que ele ficou depois de entrar em contato com você. Então, o que precisa acontecer? Ele precisa ser um objeto pequeno em relação a você, de forma que a sua temperatura seja tão grande que ele vai diminuir a sua temperatura um pouquinho, né? Ele vai diminuir um pouquinho a sua temperatura, mas isso seja insignificante. Então, o termômetro está mais frio do que você e você está quente, tá? Ou seja, a sua temperatura vai diminuir um pouco e a do termômetro vai aumentar. E aí, a gente precisa que a temperatura, o tanto que a sua temperatura diminui porque você entrou em contato com o termômetro, seja muito pouco, seja insignificante. Ou seja, você precisa ser muito maior do que o termômetro para ele medir sua temperatura direito. Porque se você não for, aí ele não mediu a sua temperatura. Ele te esfriou, entendeu? Ele não mediu direito. Então, qual que é a resposta aqui? Caso um objeto aquecido seja muito menor do que o termômetro, então eu meço uma coisinha pequena, o equilíbrio térmico ocorrerá em uma temperatura muito menor do que aquela que se deseja medir. Faz sentido? Porque, tipo, eu vou acabar tirando todo o calor desse objeto, ele vai vir para o termômetro, antes de eu conseguir saber qual que é a temperatura que ele estava no início, o negócio vai entrar em equilíbrio térmico. Não sei se deu para entender. Menor. Por quê? Quando você entra em contato com o termômetro aumenta a temperatura dele até tentar chegar mais ou menos na sua e a sua diminui. Então, deixa eu parar de fazer colorida essas setas, senão me confundo. O termômetro aumenta a temperatura, a sua temperatura diminui, tá? Só que a sua tem que diminuir bem pouquinho. Se você for do mesmo tamanho do termômetro, a temperatura de vocês vai diminuir do mesmo... A dele vai aumentar e a sua vai diminuir. Então, e ela vai aumentar um pouquinho, tá? De forma que ela não vai dizer qual que é a temperatura inicial mesmo que o corpo estava no começo. Beleza? Vai ser sempre uma temperatura menor. Vocês vão chegar numa temperatura igual, que vai estar entre T1 e T2. Então, entre T1 e T2. E você vai acabar medindo essa daqui, que é uma menor do que a que você queria medir. Então, a resposta correta é a letra D. Desculpa aí pela confusão. Mas vocês entenderam? Deu para entender isso aqui? Deu para entender, gente? Como é que vocês estão aí? O computador tá. Então, o termômetro tem que ser pequeno o suficiente para essa temperatura aqui de equilíbrio ser praticamente igual a essa temperatura que era a sua, tá? Aí, então, o termômetro só é bom para medir coisas que são muito maiores do que ele. Tá bom. Tipo o ambiente, inclusive, né? Às vezes a gente tem aqueles termômetros de geladeira, eles medem qual que é a temperatura do ar, sei lá que tá. Beleza. Vamos para as questões de astronomia, então, já está acabando. Vamos falar rapidinho, deixa eu ver aqui. Essa aqui é importante. Vamos lá. Nos séculos 14 e 15, dois modelos do universo, o modelo geocêntrico e o modelo heliocêntrico, apresentavam diferentes descrições para os movimentos dos planetas, da Lua, das estrelas e do Sol. Nesses modelos, esses astros descreviam trajetórias em torno do centro do universo.
As trajetórias da Lua e da Terra em relação ao centro do universo eram descritas como circulares, respectivamente, nos modelos. Tá? Então, respectivamente, aqui ele está falando da Lua e da Terra, né? Primeiro para a Lua e o segundo da Terra. Presta atenção no jeito que a questão está escrita, né? Voltem no de cima. Em relação ao centro do universo, presta atenção. Beleza, Maria Clara, daqui a pouco eu vou, quando eu responder, eu explico então. Assiste a aula de astronomia. É a aula depois, né? É a aula 13, eu acho. Bora lá, bora ver o que vocês estão respondendo. Qualquer coisa, chuta. Aquela, né? Não sabendo, chuta. Você vai ter que fazer isso lá mesmo. Vamos lá. Beleza. E ainda estão pensando ou pode responder? Trajetórias da Lua e da Terra em relação ao centro do universo são circulares em quais modelos, respectivamente? Opa, essa daqui teve uma preferida. Vou ver se está certo. Aqui é o seguinte, ó, presta atenção, vamos lá. Responder então. Trajetória da Lua e da Terra em relação ao centro do universo. No sistema heliocêntrico, hélio significa Sol e cêntrico significa centro. Então, é o sistema em que o Sol está no centro, tá? E todas as coisas giram em trajetórias circulares em torno dele. Por exemplo, a Terra. Então, a Terra está aqui, né? No sistema geocêntrico, a Terra está no centro do universo, Terra, e as coisas giram em torno dela, inclusive o Sol e a Lua. Só que a Lua também gira em torno da Terra aqui, que é o sistema que a gente usa hoje. A Lua gira bem aqui, ó. Então, em relação ao centro do universo, atenção, a trajetória da Lua é qual? Ela é circular em relação ao centro do universo só em uma dessas, que é a do geocêntrico. Porque aqui ela não é circular em relação ao centro do universo, ela é circular em relação à Terra. Só que a Terra está girando do Sol, então a trajetória que ela faz é tipo assim, ó, em torno do centro do universo, não é um círculo. Faz sentido isso que eu falei? A Lua gira em um círculo em torno da Terra, nos dois modelos. Só que só no geocêntrico é que a Terra coincide com o centro do universo. Então, a Lua só gira em torno do centro do universo nesse cara. Então, a primeira, né, ele falou respectivamente. Então, a primeira é a Lua. Ela gira em uma trajetória circular em torno do centro do universo no sistema geocêntrico. Então, tem que ser uma dessas duas. E a Terra gira em relação ao centro do universo no heliocêntrico, né? Porque no geocêntrico ela não gira. Então, a resposta correta é a letra C. Agora, presta atenção, né? Porque isso é pegadinha. Se ele tivesse te perguntado, em qual modelo que os planetas giram em torno do Sol? É o heliocêntrico. Em qual sistema os planetas giram em torno da Terra? Geocêntrico. Mas aqui ele fez indireto.
Deu para entender isso aqui? Tá, ó, Maria. A gente tem aqui dois sistemas que foram os sistemas que os gregos... Primeiro, os gregos acreditavam nesse sistema aqui, foi feito por Ptolomeu, lá atrás, falando que um jeito de explicar o movimento dos céus era a Terra estar no centro do universo e todos os outros planetas e estrelas giravam em torno da Terra. E aí, eles... Inclusive o Sol. Então, o Sol estaria aqui girando em torno da Terra, a Lua está girando em torno da Terra, Vênus, Marte, Júpiter, está todo mundo girando em torno da Terra. Só que eles, para isso dar certo com o céu, eles tinham que falar que, na verdade, que eles estavam girando em círculos que giravam em torno da Terra, tipo assim, os planetas. Porque senão não dava certo com o que eles viam no céu. E isso daqui a gente não considera mais esse sistema hoje, porque ele é muito complicado. E não, ele não é bom. Tá? O que é o verdadeiro é o heliocêntrico, que a gente pega e fala que, na verdade, as coisas giram em torno do Sol. Inclusive a Terra. Só que nos dois, a Lua não gira em torno do Sol, ela gira em torno da Terra. Então, esse daqui, ó, é a trajetória da Terra em torno do Sol e a Lua girando em torno da Terra, tá? Fazendo esse círculo aqui. E aí, com isso, aqui, a Lua não tem órbita, que é o caminho que ela faz, né? Circular em torno do centro do universo. Porque o centro do universo está aqui. A órbita não... Se a Lua tivesse uma órbita assim, circular, beleza. Mas ela não tem. Ela gira em torno da Terra e não do Sol. Então, no heliocêntrico não é verdade. Mas no geocêntrico é. No geocêntrico ele fala que a Terra está aqui no meio. E um dos astros que gira em torno da Terra, assim como todos os outros, é a Lua. Então, nesse daqui, ela tem uma órbita circular. Tá? Então, a primeira resposta é geocêntrico, porque a Lua só tem órbita circular em torno do centro do universo nesse geocêntrico. Deu para entender isso aqui? E aí, no heliocêntrico, a Lua não tem órbita circular, mas a Terra tem. A Terra gira num círculo em torno do Sol, que está no centro do universo. Então, como a segunda coisa aqui é a Terra, no heliocêntrico, a Terra gira em uma órbita circular em relação ao centro do universo. Tá? Então, é pegadinha essa questão aqui, mas é bom para vocês lembrarem o que são mesmo sistemas geocêntrico e heliocêntrico. E lembrar que a Lua está sempre girando em torno da Terra, nos dois. Independentemente de ser... E nenhuma Lua está girando em torno do Sol, ela está sempre em torno da Terra. Tá? Ela é a exceção. Deixa eu ver um negócio aqui. Ah, essa aqui é boa. Vamos lá. Respondam aqui. Diferentes regiões do planeta Terra experimentam 4 estações distintas ao longo do ano: primavera, verão, outono e inverno. As estações do ano ocorrem devido a quê? Aí tem 4 opções. Opa, saiu. 4 opções. Marquem na primeira aí. A inclinação do eixo de rotação terrestre em relação ao plano da órbita em torno do Sol e devido ao movimento de translação da Terra. Oi, alguém queria falar alguma coisa? Não, né? Tá.
B. Ao fato de a órbita da Terra ser uma elipse e não uma circunferência, fazendo com que a distância da Terra ao Sol varie ao longo do ano. A variação da energia térmica liberada pelo Sol ao longo do ano, fazendo com que mais ou menos energia chegue à Terra. Ou D. Ao movimento de translação que a Terra desenvolve ao redor do Sol e de rotação que ela desenvolve ao redor de si mesma. Então, lembrando que as questões, as alternativas, podem não estar erradas, mas elas têm que ser o motivo pelo qual acontecem as estações do ano. Vamos lá respondendo. Vou fazer essa, depois mais uma e a gente encerra. Tá bom. Acho que uma quantidade boa de pessoas respondeu já. E a maioria respondeu certo. Então, beleza. Como a gente viu, as estações do ano ocorrem devido a quê? Devido à letra A, tá? Inclinação do eixo de rotação terrestre em relação ao plano da órbita ao redor do Sol e devido ao movimento de translação da Terra. Então, o que isso quer dizer em desenho? É que tem o Sol aqui no meio, ou mais ou menos no meio, né? E tem a órbita da Terra aqui e a Terra aqui. E o fato de que a Terra tem um eixo inclinado, tipo assim, faz com que a gente tenha verão e inverno, porque o Sol bate com maior intensidade numa área e menor intensidade na outra área, aqui. Então, toda vez que é verão, aqui seria verão no hemisfério sul. É inverno no hemisfério norte. Por isso que filme de Natal lá tem neve e aqui tá um calor, né? Absurdo. Beleza. Então, é esse o motivo porque a Terra tem esse eixo inclinado. Nesse meio aqui do caminho, o eixo inclinado não importa, porque ele está inclinado nessa direção aqui. Então, nesse meio do caminho, o eixo inclinado não interessa muito e a Terra pega todo o Sol por igual. E aí vai ter o outono ou primavera, dependendo da direção aqui, primavera e aqui outono. Né? Dependendo de qual hemisfério você está falando, e desse lado aqui, o negócio vai estar assim e o Sol vai estar pegando mais no norte do que no sul, aí vai ser verão lá no norte e inverno no sul, tá? Então, só acontece as estações do ano por causa que esse eixo de existe um eixo de inclinação em relação a esse plano aqui, que é o plano da órbita, do caminho que a Terra faz em torno do Sol. Aí, segundo, o fato de a órbita da Terra ser uma elipse e não uma circunferência, fazendo com que a distância da Terra ao Sol varie ao longo do ano. Isso daqui é verdade, mas isso daqui não é o motivo pelo qual as estações do ano acontecem. Tipo, essa órbita aqui é uma elipse, né? Não é um círculo perfeito. E o Sol está mais perto de um dos lados, que é esse lado aqui da esquerda. Mas é quase um círculo. É muito perto de um círculo. Ele é só um pouquinho achatado assim, quase imperceptível. Então, isso não faz tanta diferença assim. Sim, existe um verão que é mais quente do que o outro. É o do norte. O verão do norte é mais quente do que o verão do sul. Mas isso é muito relativo também, né? Depende das outras condições climáticas daqui. Agora, o tanto que o Sol é deslocado aqui para a esquerda dessa elipse é muito pouquinho. Então, isso realmente não afeta verão e inverno.
A variação da energia térmica liberada pelo Sol ao longo do ano, fazendo com que mais ou menos energia chegue à Terra. Não, isso daqui não tem. Não tem. Ele está falando que como se o Sol brilhasse mais em alguma época e parasse de brilhar um pouco, né? Parasse de ter tanto calor saindo dele em uma outra época. Isso não acontece. É mais ou menos constante assim. E letra D, ao movimento de translação que a Terra desenvolve ao redor do Sol e rotação em torno de si mesma. Isso aqui é verdade. Existe translação, que é o movimento em torno do Sol, e rotação, que é o movimento da Terra em torno dela mesma, né? Em torno desse eixo aqui, ela gira em torno de si mesma. E esse é o motivo pelo qual a gente tem dias e noites, mas não é o motivo pelo qual a gente tem estações do ano. É realmente essa inclinação aqui o motivo, tá bom? Então tá, mais uma. Essa daqui é interessante, curiosidades aí. Fiquei até surpresa que ela caiu numa prova. Foi recente, foi em 2000. Foi um desses anos agora para trás, caiu no Caltech. Bora fazer só mais essa aí e aí a gente encerra, beleza? Respondam aí na primeira. Tá, então, as concepções de formação do universo estão presentes em várias culturas e são relacionadas a aspectos religiosos, místicos e filosóficos. Atualmente, a comunidade científica aceita a teoria do Big Bang como a melhor explicação para a origem e evolução do universo. Faz parte da teoria do Big Bang a ideia de que... Bora lá, volta na primeira aí. A distância entre as galáxias é constante. Os planetas se formaram antes das estrelas. A temperatura média do universo era menor no início. E as estrelas mais antigas estão mais afastadas da Terra. Eu vou falar que, inclusive, existe uma resposta certa dessa questão e eu concordo com ela, porém, eu acho que daria para ela ser anulada, por um motivo que eu vou explicar. Assim, existe uma resposta que eu marcaria e é a resposta certa, mas eu acho que ela não está muito bem escrita. Vamos lá. Tá, tem o povo, tá meio dividido aí entre a letra A e a D, e alguns marcaram os outros também. Tá. Tá, beleza, um tanto de gente respondeu. Vamos lá. O que o Big Bang fala? O Big Bang fala que, primeiro, ele vem porque a gente observou uma coisa. Primeiro, experimentalmente, observacionalmente. A gente observou que as estrelas estão se afastando de nós, da Terra, e elas estão se afastando entre si. E todo o espaço no universo que a gente consegue observar, a gente percebe que está se afastando um do outro. Então, a gente está se afastando das estrelas, a nossa galáxia está se afastando da outra galáxia, e está todo mundo meio que se afastando. Então, a primeira coisa não é verdade, porque se fosse, a gente nem teria criado a teoria. A distância entre as galáxias não é constante, pelo menos hoje a gente não vê isso, a gente vê ela se afastando com uma taxa, com uma velocidade. Então, a distância entre as galáxias não é constante pela teoria. Os planetas se formaram antes das estrelas. Aí, não, isso daqui as estrelas se formariam antes dos planetas, porque é nas estrelas que são produzidos os materiais dos quais são feitos os planetas. Então, o começo, as primeiras estrelas, e o nosso Sol, inclusive, só tem hidrogênio e hélio, que são os átomos mais simples. O hidrogênio é só um próton e um elétronzinho, girando em torno do próton, digamos assim. E o hélio são 2 prótons e 2 elétrons, tá? Então, esses são os mais simples, porque eles são feitos de menos coisa mesmo, tá? Menos material. No início do universo, a gente vê com a teoria de que teria só alguns prótons, alguns elétrons, e em algum momento começaram a se formar alguns átomos,
E aí esses átomos se juntaram, gases desses átomos mais simples se juntaram e formaram as estrelas. Nas estrelas, com a temperatura alta e a gravidade agindo, existe uma pressão que faz com que esses átomos se juntem e formem outros átomos maiores, que são os outros elementos da tabela periódica, né, que existem até hoje. Então, eles só são formados por causa da junção desses átomos que são mais simples em estrelas. E aí a gente tem átomos tipo ferro, que tem um núcleo gigante cheio de prótons e nêutrons, e vários elétrons também. Para formar esses átomos grandões, a gente precisou juntar vários átomos mais simples. E o jeito que eles são produzidos são dentro de estrelas, e eles são espalhados no espaço depois que alguns tipos de estrelas morrem. E aí os planetas se formam desse resto de coisa que a gente tem por aí. Por isso nosso planeta tem ferro lá no núcleo e tem outros materiais de todos os tipos. Eles se formam porque um dia uma estrela morreu, explodiu e liberou um monte de átomos que são desses átomos mais complicados, mais complexos, tipo ferro. E hoje nosso planeta é feito do que ele é feito, e os outros planetas também. São uma junção dessas coisas que foram se aglomerando por causa da gravidade. Então, eles se atraíram e formaram bolas, né? Então, as estrelas se formariam antes dos planetas, beleza? Porque foi de lá que saíram os elementos químicos dos quais os planetas são feitos. Temperatura média do universo era menor do início. Não, a gente pega e fala, existe uma sopa, eles falam, né? Uma sopa primordial, não é uma sopa, né? É que esses elementos que formam os átomos, nem os átomos existiam, por exemplo, elétron aqui, e outros elementos que formam os prótons e os nêutrons, que são chamados quarks, existia só as partículas, né, as partículas iniciais mesmo, as menores que existem, que formam os átomos. E aí, isso daqui numa temperatura muito alta, se expandiu, e com a expansão, que nem um gás, uma coisa que expande, vai conseguir diminuir a sua temperatura. Então, porque ele expandiu, gastou energia para expandir, esse gás diminui a temperatura dele. E a mesma coisa acontece com o universo. Ele começa numa temperatura muito quente, muito denso, muita coisa concentrada aqui, todo mundo muito agitado. E aí, quando ele consegue expandir, ele gastou uma parte da energia para se expandir, então as coisas que ficaram aqui dentro ficaram com energia menor, ou seja, uma temperatura menor. Então, a teoria prevê que o universo esfria com o tempo. E hoje em dia, a temperatura do espaço ali no meio é aproximadamente 3 kelvins, do vácuo, quando não tem nada ali no meio mesmo, que é bem frio. Tá? Então, a gente tem uma radiação que saiu daí e essa é a temperatura dela hoje em dia. 3 kelvin. Então, a temperatura, pela teoria do Big Bang, a temperatura no início era bem mais quente do que a temperatura hoje em dia. O universo esfria de acordo com o tamanho dele, né? Quando ele aumenta, ele vai esfriando, igual um gás. Se você deixar ele num espaço maior, ele vai esfriar também, tá? E a última, que só pode ser ela, as estrelas mais antigas estão mais afastadas da Terra. E isso não é verdade necessariamente assim. O que deveria estar escrito desse jeito, o que deveria estar escrito é que as estrelas mais antigas que nós conseguimos ver, as estrelas que nós conseguimos ver da Terra que estão mais longe, são as mais antigas. Porque se a gente está vendo uma estrela que está muito longe, se ela está longe, ela tem a luz, para ela chegar para a gente, ela tem que percorrer um espaço. Então, você tem uma luz aqui que sai dessa estrela e ela percorre o espaço todo até chegar na Terra. A luz tem uma certa velocidade, né? A luz tem uma velocidade. É 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros por segundo. A luz tem essa velocidade aqui. Então, ela vai demorar um tempo para chegar aqui. Aqui tem uma quantidade de espaço. E aí, se a gente está vendo uma estrela muito distante, significa que o último raio de luz que veio dela teve que andar esse espaço todo com a velocidade da luz. E aí, a gente fala assim, se está a 100 anos-luz,
100 anos-luz, isso daqui é uma unidade de distância, significa que a luz demora 100 anos para chegar de lá até aqui. Ou seja, o que a gente está vendo dessa estrela é como ela estava 100 anos atrás. Porque a luz só chegou agora. É o momento que ela estava 100 anos atrás. E é com base nisso que essa última está certa. As estrelas mais antigas estão mais afastadas da Terra. Porque ela estava ali... O que eu estou vendo da que está mais afastada é uma estrela que existia 100 anos atrás. Ou então 100 mil anos atrás, se ela estiver a 100 mil anos-luz. E assim segue. Então, quanto mais longe eu vejo ela, mais antigamente ela já existia, porque eu estou vendo ela lá no passado. E é nesse sentido que as estrelas mais antigas estão mais afastadas. E aí, vocês entenderam essa viagem aí? Alguma dúvida? Tá alguém acordado ainda? Alguém entendeu a viagem? As estrelas mais antigas não estão mais afastadas da Terra. Existem estrelas novas que estão longe da Terra. Existe isso. Só que a gente não vai vê-las, porque elas demoram. Se elas estão longe da Terra, elas demoram muito tempo para chegar. A luz demora muito tempo para chegar até aqui. Então, só a que a gente consegue ver são as velhas. Se surgir uma estrela lá numa distância de 10 mil anos-luz, a gente só vai conseguir ver que ela surgiu daqui a 10 mil anos. Então, é por isso. Beleza? Essa é a resposta. Ok, gente. Então, ó, façam essas questões, o resto das questões aqui que eu não fiz. Sobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questões. Já dá para fazer aí, para treinar mais isso aqui, já que teve pouco exercício para esse assunto. E a gente se vê na próxima aula, que vai ser sexta-feira, tá bom? Porque eu vou pegar o horário de biologia. E vai ser sobre eclipse e aquelas coisas que a gente estava comentando no outro dia, tá? Tchau, tchau. Vou te ver, Maria Clara. Tchau, tchau, Yasmin. Tchau. Opa. Tchau, tchau, gente. Parar a gravação aqui.